Hoje eu vou começar a contar uma história que aconteceu ao longo da passagem de tempo, equivalente ao período de vida de 1.600 gerações dos nossos antepassados. Esse foi o espaço de tempo que a humanidade precisou para sair de um total estado primitivo para alcançar o nosso atual estágio de desenvolvimento cognitivo. E essa história começa 3.000 gerações antes do nosso tempo. Carl Sagan, um dos grandes nomes da ciência do século XX, conta, no seu livro Cosmos, que as realizações humanas repousam sobre o conhecimento acumulado ao longo de 40.000 gerações de nossos predecessores humanos. Isso remonta à época dos nossos ancestrais que teriam vivido há cerca de 1 milhão de anos atrás. Fazendo uso dessa mesma expressão com a liberdade poética que expressa a passagem do tempo, a história que eu passo a narrar tem início há 3.000 gerações atrás no nosso tempo, quando a posição das estrelas no firmamento marcava uma época em torno de 75.000 anos antes da Era Comum. Naquela época, os contornos dos litorais costeiros eram muito diferentes do que conhecemos hoje. A Ásia e a América do Norte se tocavam por terra. As Ilhas Britânicas ainda eram unidas ao continente europeu. A Península Arábica tocava a África e a Ásia na sua extremidade sul, uma vez que o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico eram apenas lagos internos. A Austrália e a Nova Guiné eram unidas por terra ao continente asiático. A mesma coisa acontecia com o Japão, a ilha de Java e outras ilhas do Oceano Pacífico, que eram conectadas aos continentes por meio de longas faixas de terra firme. Os cientistas modernos estimam que o nível dos oceanos era cerca de 150 metros mais baixo do que atualmente. O Estreito de Gibraltar, atualmente com 900 metros de profundidade, já conectava o Atlântico ao Mediterrâneo. A última glaciação estava em pleno curso. Ela vigorava no planeta já há 35.000 anos, esticando a região de geleiras polares até as latitudes mais próximas do Equador. O planeta era quase todo um ambiente gelado. Fora das regiões próximas à faixa equatorial, um frio congelante vigorava em qualquer estação. A Terra, além de um planeta quase todo muito frio, era também um lar para espécies de plantas e criaturas bem diferentes daquelas que conhecemos hoje. Nessa época, a superfície do planeta era um lugar muito diferente, povoado por surpreendentes espécies de plantas e de animais. Esses seres vivos eram muito maiores do que as espécies que conhecemos no nosso tempo. A superfície do planeta era então um lar do que os cientistas modernos nomearam como megaflora e megafauna. Na Europa, habitavam manadas de elefantes europeus. O continente europeu era também o lar do leão das cavernas. O tigre dente de sabre perambulava pelas planícies e campos de norte a sul do continente americano. Os mamutes cruzavam as terras geladas de todo o hemisfério norte. Os mastodontes poderiam ser encontrados na América do Norte e Central. Por toda a Terra haviam ainda outros enormes e intimidadores herbívoros. Uma grande variedade de estranhas criaturas coabitavam um planeta pouco acolhedor para o homem moderno. Entre essas criaturas que habitavam na superfície do planeta, havia algumas espécies bípedes de primatas hominídeos. Eles compartilhavam o topo da cadeia alimentar junto com outros enormes animais daquele tempo. Esses primatas hominídeos figuravam ora como predadores, ora como a própria presa. Esses primatas hominídeos pertenciam ao gênero Homo e eram, dessa forma, seres humanos, isso de acordo com a classificação taxonômica moderna. Essas espécies do gênero Homo, ou simplesmente humanos, figuravam como o ápice do design evolucionista e o apogeu da criação divina. Embora esses humanos não fossem especialmente fortes, eles se destacavam pela sua versatilidade e adaptabilidade. Essas características permitiram que eles ocupassem amplas regiões do planeta, onde vigoravam diferentes climas, diferentes altitudes e diferentes biomas. Devido a tamanha flexibilidade, os nossos ancestrais de 3.000 gerações atrás no tempo já ocupavam grandes extensões da Eurásia, África e Oceania. Eles tinham uma destacada habilidade para a produção e manuseio de ferramentas e armas, as quais
eram confeccionadas a partir de pedaços de paus, pedras, ossos, couro de animais, cipós, folhas e outros recursos encontrados na natureza. Adicionalmente, eles manipulavam e dominavam o fogo, a mais sofisticada e útil ferramenta utilizada pelos nossos ancestrais. O domínio sobre o fogo lhes garantia uma vantagem competitiva nos ecossistemas nos quais eles habitavam. Os humanos usavam para lidar com predadores, caçar e espantar animais peçonhentos. O fogo também era útil para aquecer e cozinhar. Talvez algumas espécies já tivessem até descoberto outras utilidades para o fogo. Este seria o caso de endurecer pedaços de paus para cavar ou modelar madeiras. Nessa época, os nossos ancestrais viviam em bandos, geralmente formados por machos ligados matrilinearmente e fêmeas não aparentadas. Dessa forma, os machos adultos viviam nos bandos em que nasciam, enquanto as fêmeas adultas eram incorporadas de outros bandos. As evidências fósseis demonstram que, por volta de 75 mil anos antes da Era Comum, existiam na superfície da Terra pelo menos cerca de 5 espécies humanas. Esses humanos ainda andavam nus nas latitudes mais próximas ao Equador, viviam em bandos e montavam habitações e preferencialmente em cavernas. O Homo neanderthalensis era uma dessas espécies, e é bem provável que eles fossem uma das mais antigas espécies humanas então viventes. Os neandertais eram também a espécie mais robusta e com maior cérebro entre os humanos daquela época. Eles eram bem adaptados ao clima frio e haviam surgido no continente europeu quase 400 mil anos antes do tempo que se passa essa história. Da Europa, os neandertais avançaram sobre o norte da Ásia em direção ao Oriente, tendo alcançado regiões tão a leste como os sopés dos montes Altai, onde hoje se localiza a região fronteiriça entre o Cazaquistão e Mongólia, e tão ao sul como a Península Anatólica e o Oriente Médio. A evidência arqueológica demonstra que os neandertais possuíam um osso hioide, o qual fixa-se à raiz da língua e faculta a fala. Dada a posição de fixação desse osso, na parte mais alta da garganta dos neandertais, é provável que eles ficassem com a boca mais cheia enquanto falavam, de forma que sua fala devia ser mais lenta, compassada e nasalizada do que as dos sapiens. Contudo, a linguagem falada ainda não havia surgido entre as espécies humanas. Na melhor das hipóteses, a comunicação entre os espécimes humanos dessa época não deveria ser mais elaborada do que um bom conjunto de gestos, sons, vocalizações e entonações. O homem da caverna do veado vermelho era outra espécie humana que vivia nessa época. Entretanto, a correta identificação e classificação taxonômica dessa população ainda é tema de debate entre os cientistas modernos. É certo, contudo, que o homem da caverna do veado vermelho viveria até por volta de 11 mil anos antes da Era Comum. Seus únicos fósseis, encontrados em 1979 na caverna Longlin, atual território chinês, foram datados dessa época. Apresentando uma mistura de traços arcaicos e modernos, o homem da caverna do veado vermelho é provisoriamente considerado como sendo pertencente a uma espécie distinta do gênero Homo, a qual teria entrado em extinção sem contribuir com a carga genética dos humanos modernos. Outra espécie que também habitava o planeta por volta dessa época era o Homo de Denisova. Seus restos fósseis foram encontrados numa caverna localizada nos Montes Altais, na Sibéria, no ano de 2008 e, mais recentemente, em uma caverna na porção ocidental do Himalaia. Ao contrário do homem da caverna do veado vermelho, os cientistas estão certos de que essa espécie contribuiu para a carga genética dos humanos modernos. As evidências fósseis demonstram ainda que os nossos ancestrais de 3 mil gerações atrás no tempo conviveram também com o Homo floresiensis. Seus fósseis foram encontrados na região da Ilha de Flores, atual território da Indonésia. Chama a atenção o fato de que essa espécie apresentava uma pequena estatura, cerca de apenas 1 metro para os indivíduos adultos. Talvez a pequena estatura seja o resultado da adaptação dessa espécie para viver em ambientes que consistiam em longas faixas de terras cercadas pelo mar.
A anatomia do Homo floresiensis incorporava traços tanto do Australopithecus, um antigo ancestral humano extinto cerca de 2 milhões de anos antes, como traços de seres humanos mais modernos, uma combinação que intriga os cientistas do nosso tempo. De qualquer forma, essa característica da sua anatomia deu origem ao apelido de o Hobbit para os indivíduos dessa espécie. Além de figurar como a menor espécie humana conhecida, o Hobbit figura também como a possuidora do menor cérebro entre os humanos de qualquer época. Por fim, existia também o Homo sapiens, que nessa época ainda não figurava como o apogeu da criação divina, e sim como apenas outra espécie humana vivente naquela época. O Homo sapiens era apenas mais uma espécie de mamífero primato hominídeo do gênero Homo que vivia no planeta. É verdade, contudo, que eles, como qualquer outra espécie humana, ocupavam posições de destaque nos ecossistemas em que habitavam. As regiões nas quais os sapiens habitavam também eram eventualmente ocupadas por outras agressivas populações humanas, predadores mortais e perigosos e gigantescos herbívoros. Os mais antigos representantes da espécie sapiens haviam surgido nas regiões centrais da África, cerca de 200 mil anos antes do tempo que se passa essa história. O surgimento dos sapiens coincidiu com a época que teve início o domínio do fogo, muito embora eles já fossem manipulados muito antes desse tempo. Os descendentes dos sapiens haviam migrado para fora do continente africano, cerca de outras 3.000 gerações antes do tempo dessa narrativa, muito antes do início da última glaciação acontecer. A partir da África, os sapiens avançaram sobre o sul da Ásia até alcançar o sudeste asiático, onde chegaram na época em que esses eventos foram narrados. Ao redor do mundo, quando o sol nascia no Oriente, todas essas espécies de Homo se envolviam em atividades rotineiras, como colocar lenha para alimentar o fogo, enquanto mães amamentavam suas crianças. Ao mesmo tempo em que outros membros do grupo poderiam estar envolvidos com atividades de coleta de frutos silvestres ou a captura de pequenos animais. Alguns poderiam ser vistos raspando a parte interna das peles dos animais para confeccionarem roupas nas regiões mais ao norte, enquanto outros tiravam lascas de pedras para criarem ferramentas e armas líticas. Considerando todas as espécies de humanos existentes sobre o planeta, é possível que a população total fosse inferior a 1 milhão de indivíduos, muito pequeno se comparado às populações de outras espécies. Dessa forma, a presença humana naqueles antigos ecossistemas era bem menor quando comparada à de outros animais. É bem provável que a maioria dos membros dessas pequenas populações humanas avistassem muito mais animais de outras espécies do que da sua própria. Ao longo de uma vida inteira, um indivíduo médio não deve ter tido contato com mais do que algumas centenas de outras pessoas. Esses bandos, com talvez uma dúzia de indivíduos, viviam vagando dentro do seu próprio território, que deveria variar entre dezenas a centenas de quilômetros quadrados. Eles vagavam em busca de alimentos e influenciados pela mudança das estações, de acordo com a chegada da época da migração anual de grandes rebanhos, ou ainda em função do ciclo de crescimento das plantas. As evidências fósseis e arqueológicas também demonstram que os neandertais e os sapiens eventualmente enterravam seus mortos. Alguns autores entendem que tal fato demonstra uma preocupação com os mortos, o que poderia demonstrar, segundo esses mesmos autores, a mais primitiva prática religiosa que se tem conhecimento, uma vez que tal prática transcenderia a vida diária no plano material. Também é possível que talvez, e apenas talvez, essa prática fosse um reflexo dos esforços dos nossos ancestrais em afastar tanto predadores famintos como o mau cheiro de cadáveres em estado de putrefação. Há 3.000 gerações atrás do nosso tempo, os humanos não faziam pinturas rupestres e não tinham uma linguagem falada desenvolvida. Eles também não realizavam nenhuma atividade de prática religiosa que fosse mais elaborada que o enterro dos mortos e não promoviam interações entre diferentes grupos humanos. Toda a evidência fóssil, arqueológica e linguística nesse sentido demonstram que esses comportamentos modernos só surgiram mais tarde, depois de 50.000 anos antes da Era Comum.
A vida dos nossos ancestrais que viveram nessa época era precária e cercada de grandes incertezas. Eles andavam à mercê das variações climáticas e, como não armazenavam alimentos, deviam viver tempos de carestia com muita frequência. Se cavernas convenientes não fossem encontradas, a alternativa era se instalar em abrigos expostos. Muitas vezes, os nossos ancestrais deviam se defrontar com populações de animais ferozes, como grandes felinos, enormes herbívoros e mesmo agressivos bandos de humanos errantes. Sem que os seres vivos que habitavam a Terra suspeitassem, a chegada de um iminente evento catastrófico de grandes proporções e de alcance mundial estava próximo de acontecer. Esse evento teria duração de 6 a 10 anos e suas consequências seriam fortemente sentidas na sequência da saga humana sobre a superfície do planeta. A vida na Terra passaria por um estreito efeito gargalo. Na sequência desse evento, aconteceria a revolução cognitiva do ser humano, a qual consumiria o período de vida de 1.400 gerações. Ao fim desse tempo, as espécies humanas sobreviventes emergeriam portadoras de uma excepcional capacidade cognitiva, de uma tradição rupestre que iria da Europa à Sumatra, de uma tradição religiosa xamânica forte, de uma linguagem falada complexa e de uma admirável rede de cooperação mantida entre diferentes grupos de sapiens. Mas isso já é história para um outro vídeo.